celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Saudosa lembrança, número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Ela muito bela é a esperança dos que
fiéis. E se tão belo é falar destas grandezas aqui, e qual será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Realmente não dá para viver sem Jesus. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver. Glórias a Deus. Vamos ouvir a orquestra com número especial, os irmãos estão chegando. Tem alguém do setor 5 aqui? Tem alguém do setor 5? Ah, tá certo. Setor 6, tem alguém? Ah, tá certo. Muito obrigado. Daqui a pouco estarão sendo apresentados. Vamos ouvir o número pela nossa orquestra Verbos, informando aos pais que estão com crianças que ali no nosso auditório está havendo o culto infantil. Então, as criancinhas que puderem chegar até ali, podem encaminhá-las, não é? Assim, acima de 4, 5 anos, podem encaminhá-las ali para o auditório. Estaremos ouvindo a nossa orquestra Verbos tributar um louvor ao Senhor nosso Deus. Aproveitamos e saudamos os que já nos acompanham pela nossa TV AD Mossoró. Saudamos com a paz do Senhor, e a partir de 8 horas também o culto estará sendo transmitido pela nossa Libertadora, porque a Libertadora é nossa. Glórias a Deus. Pronto, irmão Belinha.
Aleluia! Quem pode dar um glória bem gostoso assim para Jesus? Deus seja louvado. Lembrando aos irmãos que estamos recebendo hoje e amanhã, que por ocasião do período aqui da nossa ESBON, recebendo também as inscrições para aqueles que desejarem fazer a escola de missões da EMAD. São 10 módulos, né? E o irmão pode procurar os irmãos que estão ali no estacionamento, recebendo essas inscrições, e o curso terá início no mês de setembro. As inscrições irão até agora o dia 10 de agosto. Também lembrando a toda a liderança de missão, que segunda-feira, dia 6, teremos aqui uma grande reunião envolvendo promotores e agentes de missão aqui no nosso auditório. São os preparativos já para a nossa 16ª conferência missionária, que se dará nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Muito bem, então louvamos a Deus por tudo, os irmãos que já estão aqui, aqueles que estão chegando esta noite para o culto que marca a nossa ESBON. E nesse momento, nosso pastor da igreja, nosso pastor Miranda, na condução do culto, e toda a igreja diz amém. Amém. Queridos irmãos, eu tenho a felicidade de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Queria só informar os irmãos que aquela bancada atrás, que estão isoladas, é porque uma parte desse forro está caindo e eu não quero que caia na cabeça de vocês. E por isso fizemos lá aquela interdição, que é justamente para vocês aprenderem a sentar na frente. Vocês pegam o texto bíblico com muita garra, quando diz que você não deve ocupar os primeiros lugares. Mas neste caso, se já está cheio atrás, venha para frente. Aqui na frente tem espaço ainda. Por exemplo, aqui nessa minha ala, que é a minha esquerda, segundo banco está todo desocupado. Essa segunda bancada, que era para o setor ter começado daí. Então não começou, venha e comece. Então você tem espaço. Os que estão em pé ou muito apertado, tem espaço. Não vá depois daquele banco, porque estamos em serviço lá atrás, e por isso que foi isolado aquela parte. Queridos, eu quero convidá-los. Queria só fazer uma pergunta. Quem é que sabe o tema da escola bíblica? Tem alguém que sabe? Não ouvi, diga mais alto. Chamada e desenvolvimento ministerial. Qual é o texto que fundamenta isso? Efésios capítulo 4 e versículo. Vamos ler esse texto, por favor. Eu vou ler o texto e depois vocês repetem, todos juntos, depois de mim, por favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Vamos orar com o pastor Bernardo, em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Eu, a minha casa, precisamos muito. A obra de Deus, não só na cidade de Mossoró, todo esse campo, bem como no estado do Rio Grande do Norte, por que não dizer, no Brasil, precisamos de oração. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor.
Oramos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, neste momento, ó Deus, estamos mais uma vez na Tua casa, neste grande culto, onde nesta noite, mais uma vez, a Tua igreja se reúne cuja finalidade, mais uma vez, receber a Tua palavra como um ensinamento, pois a Tua palavra é o nosso sustento, é a nossa força, é o nosso socorro. E nesta noite, Senhor, como sempre tem falado para nós, continua nesta noite trazendo mais uma palavra para todos nós, para que a gente fique mais regozijado e fortalecido através da Tua presença. Abençoa o Teu Filho, que nesta noite vai fazer uso da Tua palavra. Toma com uma espécie do céu, abre as portas do céu e manda mensagem, comandante, para que todos aqui nessa noite sejamos mais fortalecidos. Hoje é noite de bênção, de graça, de poder, de virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Querido Deus, querido Pai, abençoa os que estão presentes, os que não vieram. Tu sabes o motivo de cada um, mas através do Teu Santo Espírito pode visitar eles, pode ter essa noite também, sentir a Tua presença. Deus maravilhoso, nos conceda a Tua graça e nos ajuda. Nós te pedimos e agradecemos pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ouvir o secretário da igreja trazer as informações da secretaria. Queria que todos possam ouvir atento. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Queremos também estender a nossa saudação a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pela TV AD Mossoró, canal 8 da TCM. Estamos aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida Leste-Oeste, para mais um culto de louvor e adoração a Deus e de estudo da palavra. Hoje estamos numa programação especial, segundo dia da ESBOM, Escola Bíblica para Obreiros de Mossoró. Graças a Deus começamos esse trabalho ontem, hoje é o segundo dia e até aqui Deus tem nos abençoado. Hoje também temos a participação especial dos setores que estão conosco. Queremos apresentar os irmãos do setor de número 5 que estão conosco nesta noite. Por favor, os irmãos fiquem de pé. Pastor Antônio Nonato, coordenador deste setor e dirigente da congregação Polo, de Freitas Nobres. Todos os irmãos do setor 5 fiquem em pé. Os irmãos querem saudar com alegria os irmãos do setor 5, digam amém. Amém, graças a Deus, podem sentar, meus irmãos. Também queremos saudar com alegria todos os irmãos do setor 6 que estão conosco nesta noite. Por favor, fiquem em pé. Este setor é coordenado pelo pastor Peixoto, que está aqui presente, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo de Betel. Os irmãos também querem saudar todos os irmãos do setor 6, digam graças a Deus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Deus continue abençoando vocês. Próxima sexta-feira vamos ter aqui a cooperação dos setores 7 e 8. Queremos aqui apresentar para oficialmente receber como membro da nossa igreja a irmã Erivânia Macedo dos Santos Souza. Ela já está se congregando ali no Parque das Rosas Norte e ela está vindo da igreja Avivamento e Milagres. Onde é que está a nossa irmã? A irmã Erivânia Macedo dos Santos Souza. Está ali a nossa irmã. Os irmãos querem recebê-la como membro da nossa igreja oficialmente a partir de então. Se é verdade, diga seja bem-vinda. Amém, minha irmã, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Que esta igreja seja uma bênção para você e você também seja uma bênção para esta igreja. Meus irmãos, temos aqui alguns avisos. O departamento de música está avisando que amanhã vai ser o último dia para inscrição, para a aula de música, e também será o primeiro dia de aula. Então, os jovens, adolescentes, adultos, os irmãos que queiram tocar, aprender música, pode se inscrever na nossa escola de música aqui na nossa igreja. É só vir amanhã de manhã a partir das 8 horas. A partir das 8 horas, 8h30, a partir das 8h30, pode vir aqui no templo sede, vai estar aqui o ensaio da orquestra, os irmãos vão estar aqui e faz a sua matrícula para a aula de música. Também queremos avisar que amanhã de manhã, como já vem de costume há vários meses, no dia da reunião de obreiros, pela manhã, de 8 às 11, temos aqui os guerreiros de oração. É um trabalho de oração realizado aqui no auditório do templo sede. Convidamos a todos os dirigentes de congregação,
né, para se fazer presente, vinha acompanhado de pelo menos 2 obreiros de sua congregação para participar deste trabalho, Guerreiros de Oração, amanhã de 8 às 11 da manhã. Meus irmãos, a ESBOM continua amanhã. Ontem à noite pregou aqui o pastor Clauber, ele vai pregar hoje de novo, e a ESBOM segue amanhã à tarde e amanhã à noite. Amanhã à tarde e amanhã à noite, o pastor Antônio José, ali da cidade de Fortaleza, quem pregará a palavra de Deus. Então vai ser amanhã à tarde, a partir das 14h30, todos estão convidados, e à noite também vai ser o encerramento da ESBOM. Amanhã à noite vai ser o encerramento da ESBOM, e estão escalados para participar, como em todo culto de obra missionária, os setores 13, 14 e a área missionária de número 7. Amanhã à noite nós temos aqui a apresentação, a oficialização de auxiliares de trabalho. São 151 novos auxiliares de trabalho que serão oficializados aqui amanhã à noite na nossa igreja. São irmãos que já estão trabalhando na congregação, já estão auxiliando o trabalho do Senhor lá na congregação, e serão apresentados aqui para oficializá-los nesta função. Amanhã à noite, a apresentação de auxiliares. Também queremos avisar que amanhã à noite, irmãos, nós vamos ter aqui o nosso recolher a nossa oferta missionária, todo primeiro sábado do mês, todo sábado que antecede o primeiro domingo do mês. Os irmãos sabem que é culto de obra missionária, e temos esse compromisso com o trabalho missionário, com as famílias missionárias que são mantidas por esta igreja. Então amanhã também vamos recolher e ter o prazer de contribuir para a obra missionária. Também avisando os irmãos que no domingo pela manhã teremos o segundo batismo em águas deste ano de 2018. Tivemos o primeiro batismo no primeiro domingo de maio, e amanhã, conforme está previsto no nosso calendário, no domingo vamos ter o nosso segundo batismo, e temos inscritos 158 novos candidatos para o batismo. Então vai ser às 8 da manhã. Pedimos aos irmãos que cheguem no horário. Logo após o batismo em águas, nós vamos ter aqui uma escola bíblica dominical de classe única, e em seguida a Santa Ceia, como de costume, todas as vezes que nós temos batismo em águas aqui no Templo Sede. Os coordenadores dos setores de número par, estão escalados para serem os batizadores, e vão estar aqui batizando os pastores, coordenadores dos setores de número par, de números pares. E era só isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Dentro desse quadro de informações, eu queria lembrar aos irmãos que já está à sua disposição o jornal A Voz. O jornal A Voz é um órgão de divulgação, de informação da sua igreja, da sua congregação, do seu setor. E isso é muito importante, a aquisição de um exemplar. Quanto é que está o jornal? Eu cheguei aqui faz 6 anos e alguns meses. A gente vendia o jornal por R$2. Quanto é que está? É isso? Vocês acham que durante 6 anos papel nenhum subiu? Nem um papel jornal? Dentro de 6 anos? Pelo amor de Deus, tem um negócio aqui está mais defasado do que a pregação do dízimo, meu Deus. Está muito. Eu gostaria que você que congrega, não importa a sua congregação. Pastor Fábio disse que tem 158 irmãos para ser batizado no próximo domingo. Você sabe quanto representa 158 no universo de 223? São 223 congregações.
dividido por 158, dá quanto? Parece que nós estamos lá na África fazendo obra missionária. Começamos com 0. Dá 0, encontre lá a dízima, não é? Entendeu? Dá 0, por cada congregação. Precisamos entender a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Se tem uma coisa na Bíblia que é preciso nós entender, é aquilo que ele disse: ide, ficai nivelado nos números a vida toda. Foi isso? Ide, fazei discípulo. Esse evangelho é o poder de Deus, irmão. Se ele é pregado, a crença que eu tenho, a crença que eu acredito, é que é impossível dar errado. Jesus mandou pregar e ele se responsabiliza. Vamos ouvir o setor, esse é o 5? Setor 5, louvando o nome do Senhor. Enquanto isso, os nossos diáconos oportunizam a igreja no recolhimento das contribuições, lembrando que Deus abençoa ao que dá com alegria. Pai Celestial, te sou agradecido pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos líderes que aqui estão. Muito obrigado por cada um, por cada uma. Ajuda, dada a tua graça, para a tua igreja prosseguir fazendo o teu trabalho, em nome de Jesus. Setor 5, louvando ao Senhor, e os nossos obreiros atalaias recolhendo a contribuição. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, Senhor. Minha vida
Setor 6, louvando o nome do Senhor. Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. De repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois a atadura de Jesus não chega. Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, do céu a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer e a minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre, eu vou chegar e acalmar a tempestade, vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, faz um milagre entre os teus vou operar. Eu vou pra pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou livramento. Eu tiro o embaraço, eu quebro a lança e corto o arco. Qual o teu problema, meu filho? Eu sou a saída e como resposta te digo sorrida, pregando somente eu sou Jesus. Qual o teu problema, meu filho? Eu sou a saída e como resposta te digo eu sou vida, pregando somente eu sou Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidar o pastor Glauber Maia para proceder
a continuação do estudo que vem ministrando sobre o chamada e desenvolvimento ministerial. Que possamos aprender sobre esses ministérios que a Bíblia fala, que ontem o pastor Cláudio começou com o ministério de apóstolo. E graças a Deus, louvamos a Deus pelo ensino e pelo aprendizado, e esperamos que nesta noite possamos aprender mais um pouco. Pastor Cláudio. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Dou graças a Deus pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor e continuarmos tratando sobre esta temática que está proposta e que desde ontem iniciamos. Antes de começarmos, com a autorização do vosso pastor, eu quero apresentar algumas obras aqui que, em se tratando de uma escola bíblica, é importante nós conhecermos aquilo que pode dar subsídio para o crescimento dos obreiros. Eu quero apresentar lançamento da casa publicadora Arminianismo Puro e Simples. É escrito pelo pastor Jamierson Oliveira e vem tratar do tema que o próprio o título do livro está falando, arminianismo. Como tem sido muito complexa essa questão de apresentação de conflitos entre o pensamento arminiano e calvinista, é muito importante que nós, que temos a teologia arminiana, possamos ter conhecimento disso. E o pastor Jamierson aqui, ele apresenta a visão de Armínio, quais os pontos que nós precisamos conhecer, e a visão de John Wesley, que a nossa teologia se diz que é armínio-wesleyana. Então você tem aqui o aspecto de Armínio e o complemento do que é o pensamento de John Wesley, para fundamentar muito bem a nossa teologia e o nosso pensamento, arminianismo puro e simples. Também lançamento da casa do pastor Ciro Zibordi, João Batista, o pregador politicamente incorreto. É uma série que ele está lançando, esse é o primeiro, serão 6 volumes, sobre pregadores da Bíblia Sagrada. E João Batista é o primeiro, e ele vai apresentar como João Batista comportava-se como pregador, e ao mesmo tempo chamando a atenção de os pregadores de hoje, como devem imitar João Batista nestes aspectos. Excelente obra também do pastor Ciro Zibordi. Também eu quero recomendar, esta é uma obra, os irmãos estão vendo, grande, de peso e muito completa, um estudo completo sobre os Salmos, chamado Os Tesouros de Davi, de Charles Spurgeon. Spurgeon foi um dos grandes pregadores que reuniu milhares de pessoas. Foi por causa do ministério de Spurgeon e do volume de gente que ia ouvi-lo que foi construída a grande catedral metropolitana de Londres. E ele foi um dos grandes pregadores, chamado de o príncipe dos pregadores, pelo volume de pregações que fez. E essa é a obra principal da vida de Spurgeon, que dedicou muitos anos da sua vida estudando sobre os Salmos. Esses 3 volumes é um estudo do livro dos Salmos. Alguns têm tido uma dificuldade com essa obra em virtude de Spurgeon ser um escritor calvinista. Mas há 2 coisas que eu gostaria de dizer sobre isso. Primeiro, que Spurgeon não é um calvinista extremado, mas é moderado e não tem alguma coisa de tão confrontante no que ele escreve. E segundo, que essa não é uma obra sobre teologia da salvação, que é onde está o confronto entre arminianismo e calvinismo. É uma obra teológica e devocional sobre o livro dos Salmos,
Logo, não haverá aqui confrontos de doutrina da salvação que possa trazer qualquer dificuldade. Essas 3 obras os irmãos encontram na CPAD, o stand está aqui no estacionamento à disposição dos irmãos. E sobre esse tema que nós estamos estudando, eu quero recomendar a obra do pastor Fábio Oliveira, Dons Ministeriais, Capacitações Divinas para o Serviço Cristão. O que nós estamos abordando aqui é algo que precisa ser dito em 1 hora no máximo, mas os irmãos que querem aprofundar-se nessa temática, pode procurar com o pastor Fábio, adquirir o livro Dons Ministeriais, certamente acrescentará mais algumas coisas para crescimento espiritual dos irmãos. Muito bem, Efésios 4:11, nós iniciamos ontem falando sobre os dons ministeriais e como a igreja é capacitada por Deus através de homens que são dados em forma de dons para fazer a obra do Senhor crescer. E nós vimos ontem os 3 propósitos principais porque os dons são dados. Estamos falando do crescimento da obra e através do aperfeiçoamento para a obra do ministério. Estamos falando da unidade da igreja através da equiparação de todo o crente com a estatura completa de Cristo. E estamos falando também da proteção do rebanho contra as falsas doutrinas, que para isso foram levantados os mestres e os pastores que vão aí tratar dessas questões. E nós falamos ontem sobre o apóstolo, aquele que é enviado, não apenas o colégio apostólico, mas também todos aqueles, a exemplo dos vários que foram citados na Bíblia, como Barnabé e Andrônico e Júnia e Tito, que foram enviados como apóstolos. O próprio Senhor Jesus Cristo é citado como apóstolo, e ele é nesse sentido um enviado, porque ele mesmo dizia: eu sou aquele que veio a mando do meu Pai, e a mensagem que eu tenho não é minha, mas do Pai que me enviou. Nesse sentido, Jesus também é chamado nas Escrituras de apóstolos. Os 2 dons ministeriais seguintes são o dom de profeta e o dom de evangelista, que estão muito ligados, e sobre eles gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Amanhã, à tarde e à noite, o pastor Antônio José vai estar falando sobre os outros 2 dons, que são os dons de mestres ou doutores e pastores. Nós vamos então observar que quando a Bíblia fala de profetas, a palavra usada no original para isso significa aquele que expõe ou que fala sobre um certo assunto. Logo, o profeta é eminentemente alguém que fala, alguém que está pronto para dizer alguma coisa sobre o que recebeu. E quando nós pensamos em profeta, quase sempre alguém está pensando no dom da profecia. Mas ontem nós falamos que há uma diferença, e o apóstolo Paulo apresenta isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, entre dons, serviços e operações, e ele chama de manifestação. Logo, o dom de profecia é um dom que ocorre sob manifestação. Ou seja, quando o Espírito de Deus quer comunicar à igreja alguma coisa, ele comunica essa mensagem a alguém, e esse alguém compartilha com a igreja o que recebeu, que é a profecia. Perceba que na profecia nunca é Deus falando. Na profecia é o profeta falando aquilo que recebeu de Deus. Daí porque de vez em quando você pode ver alguém falando em profecia e dizendo pro quê, pro via, pro mode, porque ele está falando com a sua linguagem. Deus está comunicando ao profeta, porque não se trata de uma possessão, como acontece em caso de espírito imundo, que aquele que recebe o espírito perde o controle da sua mente e dos sentidos do corpo.
Não, o profeta, ele continua completamente consciente daquilo que está acontecendo, mas recebe de Deus uma mensagem para transmitir. Às vezes a mensagem ele recebe, inclusive, nem é falada. Às vezes é uma visão, e ele simplesmente tem que compartilhar a visão. Jeremias 23, 28 e 29, o Senhor disse a Jeremias: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Então essa é a ideia, o profeta recebe de Deus uma palavra e precisa compartilhá-la. Eu estou falando aqui do dom de profecia, em que alguém recebe esta palavra naquele momento para compartilhar com a igreja ou com outra pessoa. O dom ministerial de profeta é diferente disso. Primeiro, porque nós precisamos perceber que nem toda profecia necessariamente é algo preditivo, porque também quando se fala em profecia, alguém já pensa que é falando sobre alguma coisa que vai acontecer. Mas até mesmo entre os profetas do Antigo Testamento, percebemos que há profetas cuja profecia é preditiva, ou seja, ela fala de coisas que vão acontecer, como é o caso de Daniel, de Ezequiel, e Isaías e Jeremias e tantos outros. Mas também nós vamos encontrar profetas cuja mensagem é exortativa e não preditiva, ou seja, ele não vai falar de coisas que hão de acontecer, mas daquilo que está acontecendo, e para chamar a atenção daquilo que é contrário à Bíblia diante dos fatos que aí estão. Se você observa, por exemplo, Elias é um profeta que não predisse coisa alguma, não há nenhuma parte da profecia de Elias que fala sobre coisas que vão acontecer, mas é alguém que está em seu tempo confrontando o povo. Da mesma forma, quando você vê falando sobre Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, é alguém que tem a palavra e que ministra essa palavra. É nesse sentido que o profeta, como dom ministerial do Novo Testamento, vai atuar. Primeiro porque a maior profecia dada para nós é a Bíblia Sagrada. E muitas vezes a Bíblia é referida dessa forma. Quando, por exemplo, no livro, capítulo 31, verso 1 de Provérbios, ele diz: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Também o apóstolo Pedro, segundo epístolo, capítulo 1, ele vai dizer que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazei bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e que a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aí percebemos qual a maior profecia que temos: a Bíblia Sagrada. Toda e qualquer outra profecia manifesta pelo dom de profecia precisa estar equiparada aqui. Daí porque o apóstolo Paulo diz para julgarmos as profecias, para percebermos se o que o profeta disse está de acordo ou não com a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada. Logo, o profeta, ele tem a grande profecia em sua mão, que é a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 14, 3, que a profecia, ela foi dada aí no Novo Testamento com uma finalidade tríplice. Ele diz que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E qual é a maior fonte dessa tríplice ação da profecia? É a Bíblia Sagrada. Porque Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o apóstolo Paulo diz ainda em Romanos 15,4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, as Escrituras são fonte de ensino, edificação, são fonte de exortação, algo que serve para corrigir e instruir, e são fonte de consolação para nós também. Se a profecia foi dada para edificação, para exortação e consolação, não há profecia melhor para isso do que as Escrituras Sagradas. Quem é então o profeta? O profeta é aquele que conhece as Escrituras, que interpreta as Escrituras ou a história à luz do seu tempo e das Escrituras, e aponta aquilo que é preciso fazer ou corrigir para que o povo não se afaste das Escrituras. O profeta, nesse sentido, é alguém que vai trazer um confronto contra o pecado, contra as coisas erradas que estão acontecendo em seu tempo. É aquela ideia de Elias que põe o dedo diante do rei Acabe e disse: você está errado e está fazendo diferente daquilo que deveria fazer. É a ideia de João Batista que confronta Herodes e disse: não é assim que você deve fazer, porque você está errado, mesmo correndo o risco de perder a cabeça, literalmente, como aconteceu com João Batista. Porque a Bíblia Sagrada é a maior profecia, mas o povo precisa ser confrontado. Sabe, queridos, às vezes o que acontece é que as pessoas vêm para a igreja, estudam a Bíblia, ouvem a palavra de Deus, e parece que quando sai na calçada, esquece de que nós estamos falando de coisas que não precisam apenas ser vistas, ouvidas, mas que precisam ser praticadas acima de tudo. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E o que ouve as palavras e não pratica é como quem constrói sobre a areia. Ou seja, ser cristão essencialmente é praticar a vida de Cristo que Ele nos deu através do ensino das Escrituras. Todas as vezes que alguém começa a viver de forma a distorcer daquilo que a Bíblia ensina, é o profeta quem vai confrontar o povo e dizer como é que nós precisamos viver. A profecia confronta o pecado, o sistema do mundo e aquilo que alguém faz contrário à palavra de Deus. Eu lembro, pastor Bill Hybels, no livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, que ele fala sobre a ideia que foi um dia conversar com um irmão que era um vendedor, um representante comercial, e ele conversando, e ele diz assim: nós precisamos chamar pecado pelo nome que ele tem. E o irmão dizia assim: pastor, veja bem, o senhor sabe, a gente anda muito por aí, passa muito tempo fora de casa, e às vezes aparece assim, uma namorada, uma coisa assim, mas é isso mesmo, pastor, faz parte da vida da gente. Ele diz: ah, então você tem uma namorada fora de casa? Tenho, então você é adúltero. Ah, mas de vez em quando a gente tira um pedido, mas aí faz de conta que esqueceu uma parte, e aí tal, porque às vezes ganha tão pouco que se a gente não ficar com alguma coisa, a gente então não ganha quase nada. Ele disse: então se o senhor fica com alguma coisa que não é seu, o senhor é ladrão. Mas tem hora que a gente tira o pedido, mas o cliente combina de deixar uma parte, e a gente recebe algo. Então se o senhor recebe suborno, então o senhor é corrupto. Sabe, esse é o papel do profeta. Ele vê a palavra de Deus, vê o povo vivendo distante da palavra e confronta o pecado, chamando o pecado pelo nome. Não é para passar a mão em cima da cabeça de ninguém, mas para dizer que a vida cristã precisa ser vivida conforme as Escrituras. É um profeta que se levanta para dizer aquilo que a Bíblia diz. Por isso que o profeta precisa conhecer as Escrituras, e à igreja foi dada o papel de conhecer as Escrituras, porque temos o Espírito Santo e os mestres que foram levantados para isso. 1 de João 2,27, ele diz: a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina em todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira,
como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. João escreve contra os falsos mestres do seu tempo, que estão ensinando o gnosticismo, a luz que segundo eles traria conhecimento, e João disse: vocês não precisam de nenhum outro ensinamento externo, porque vocês já têm a unção do santo, que vos ensina todas as coisas. E nós, como igreja, o apóstolo Paulo diz que é a coluna e firmeza da verdade, e nós precisamos então anunciar essa verdade, porque aquele que conhece a verdade é que será liberto pelo conhecimento da verdade que possui. Jesus disse, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com que trabalha o profeta? Com a exposição da verdade e o confronto ao sistema mundano, a fim de que a igreja seja corrigida na qualquer desvio de rota que possa acontecer. Se um navio sai do Rio Grande do Norte para a África, se desviar aqui 1 grau, é capaz de chegar na Europa, porque desviou aqui, desviou ali mais um pouquinho, mais outro pouquinho, e ia para a África, mas é capaz de chegar na Europa. E se não houver alguém olhando a rota, comparando com as cartas náuticas e corrigindo a rota, fatalmente haverá um destino errado naquele navio. Assim é o ministério do profeta, que observa as escrituras e confronta aqueles que estão ao seu redor, mesmo que ele corra risco de não conhecer, não ser bem recebido por muitos. É um profeta, Martinho Lutero, que se levanta em época que Papa manda matar os que se levantam contra, para dizer está errado e as escrituras precisam ser observadas, porque a igreja está se afastando delas. Quando o Papa diz que é preciso comprar alguma coisa para tirar um parente do inferno, Lutero pergunta: se o Papa tem o poder de tirar do inferno quem ele quiser, porque ele não faz isso por amor e só faz por dinheiro? É a fala do profeta, é alguém que confronta e diz está errado e vocês precisam viver de forma diferente. Tem outro Martinho Lutero, Martin Luther King Jr., um pastor batista norte-americano em época de forte segregação racial, que vai se levantar para dizer está errado, o corpo de Jesus Cristo não é formado por pessoas de uma única cor, mas tem uma mão preta, um braço marrom, um corpo branco, uma orelha amarela. Todos os povos de todas as etnias formam o corpo de Jesus Cristo, e a igreja não pode concordar com a segregação racial e com a discriminação que aí está acontecendo. Pagou com a sua vida, mas profetizou aquilo que Deus levantou ele para dizer. Esse é o papel do profeta, porque a ideia do profeta é trazer a igreja para o conhecimento mais perto de Deus. Não é o papel do mestre é ensinar a igreja, e o papel do profeta é buscar esse ensinamento para corrigir a vida da igreja, a fim de que ela se aproxime mais do Senhor e não corra o risco de se afastar. Por isso que quando Jesus fala sobre aqueles que estão fazendo alguma coisa no seu tempo, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Perceba que cumprir as escrituras é o principal fator para aquele que quer realmente ser considerado parte do reino de Deus. É fazer a vontade de Deus, porque obedece a Deus é aquele exatamente que está querendo fazer o que Deus manda fazer. O homem mais santo não é o que mais lê a Bíblia, não é o que mais ora, não é o que mais jejua. O homem mais santo é o que mais obedece, porque santidade significa obedecer às escrituras, e o profeta tem esse papel. Por isso Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Perceba aqui a grande diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profeta. Alguém disse aqui que foi usado no dom de profecia, mas não era alguém que obedecia ao Senhor, e por isso ele disse: não vos conheço. Se lembra quem participou disso aqui? Judas. Entre aqueles que foram enviados, os 70, de 2 em 2, e expulsaram demônios e fizeram maravilhas, estava Judas. E Judas traiu a Jesus. Então veja, não é porque é usado nos dons espirituais que significa qualidade de vida espiritual, mas sim aquele que obedece à palavra de Deus. Por isso existe o profeta, para confrontar e corrigir aquilo que o povo está vivendo de forma errada. É esse o dom do profeta, e muito parecido e associado, mas apenas mudando o tema, é o dom do evangelista. Porque o evangelista é aquele que compartilha o evangelho. A palavra evangelho, no termo grego, quer dizer boas notícias, novidades boas, coisas boas que alguém tem para compartilhar. E o evangelista é aquele que fala do evangelho, ou seja, o anunciador de coisas boas. Esse é o evangelista. A Bíblia fala de Filipe, o evangelista, Atos 21, 8. E aí eu quero destacar que ontem eu falei, os dons ministeriais são funções e não cargos. Não tem nada a ver com hierarquia da igreja, porque o homem que aqui é chamado de evangelista tinha sido ordenado diácono pelos apóstolos. Então veja que o cargo dele era diácono, mas a função ministerial era evangelista, alguém que compartilhava o evangelho. E Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 4:5: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E o que é a obra do evangelista? Quando o apóstolo Paulo diz assim: porque eu fui chamado para pregador, apóstolo e doutor. Eu disse ontem, ele já anunciava que pelo menos 3 dos dons ministeriais ele tinha. E quando ele fala de pregador, ou quando diz a minha pregação, a palavra que aparece aí é a palavra querigma, que dentro da literatura clássica grega e até no Antigo Testamento, nós vamos ver que o querigma é uma anunciação por parte de alguém que traz a fala de um monarca. É o que em grego se chama kerix, que nós traduzimos por arauto. Sabe, o rei manda dizer alguma coisa. Então, ele não tem, o rei, a capacidade de ir em todos os recantos do seu reino para anunciar aquilo que ele tem para dizer. Então, essa fala é reproduzida, entregue na mão do arauto. E o arauto sai em todos os lugares. Quando ele chega, abre a carta e diz: assim diz o monarca, e compartilha com o povo a fala que ele traz. Logo, ele fala em nome do monarca. E as coisas boas, as notícias que ele traz, não são suas, mas são do monarca que o enviou para dizer. Assim a Bíblia vai dizer, por exemplo, que Jesus chama Jonas de um pregador, aquele que é um arauto de Deus. Também aqueles homens que são chamados para ir à frente do carro de Faraó, anunciando as coisas, lá no Gênesis 41, 43, no texto da Septuaginta, é chamado de arauto, a mesma palavra que Paulo usa para dizer sobre o pregador. E, portanto, Pedro também chama de Noé de pregoeiro da justiça. Todas essas palavras querem dizer aquilo que é o ministério do evangelista. Um homem, uma mulher, alguém dotado por Deus de qualidades para ser anunciador de boas notícias, que compartilha o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo que ele está trazendo uma palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: vos pregamos o evangelho de Deus. E quando eu prego o evangelho sabendo que
há poder naquilo que eu estou dizendo por duas razões. Primeiro, porque a palavra que eu prego é poderosa em si mesma. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, a semente que eu tenho é uma semente boa, e é uma semente que, caindo em boa terra, prosperará. Há pessoas que às vezes têm dificuldade porque olha alguém que muitas vezes a vida não está tão boa, tão certa, mas prega o evangelho e as pessoas aceitam a Jesus. Aí diz: ó, um homem desse, como é que pode? A vida não é certa, mas prega o evangelho e alguém aceita. É porque a semente é quem é boa. Se você pegar na semente boa com a mão limpa ou com a mão suja, não faz diferença. A semente é boa e ela caindo frutificará. Logo, o papel do evangelista é espalhar a semente, porque a semente é boa, porque a palavra que ele prega é poderosa. Ele diz: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Não é o evangelista que salva, é a palavra que ele prega, porque ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar e para fazer a diferença na vida daquele que ouve. E não somente isso, é porque a palavra não é do evangelista, a palavra é daquele que enviou o evangelista para falar. É o monarca que, tendo uma boa notícia para o seu reino, mandou alguém compartilhar essa boa notícia com aquelas pessoas. E Jesus, quando enviou os discípulos como evangelistas, Lucas 10,16, ele diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, perceba, eu, como evangelista, prego não por minha causa. E aquilo que eu faço é poderoso não por minha causa. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Um Zé Goiaba, um Chico Sujo que não tem nada de mim mesmo. Mas a palavra que eu tenho é a fala de um monarca que me mandou compartilhar as boas notícias dele para as pessoas que precisam ouvir. A importância não está em mim como arauto, a importância está na palavra que eu trago e naquele que enviou a palavra para que as pessoas possam ouvir. É a fala de um monarca. O evangelista é apenas um arauto, alguém que está compartilhando aquilo que é o evangelho de Deus. Daí porque o hino da nossa harpa cristã diz: tema do bom pregador, o Calvário. Porque anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, que é Jesus morreu para salvar os pecadores. Essa é a boa notícia. Aqueles que estão terrivelmente perdidos por não ter a capacidade por si mesmo de alcançar a salvação, recebem uma boa notícia: Jesus deu a vida por você para que você possa ser salvo, e tudo o que você precisa é recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que nós somos enviados para pregar o evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelista é alguém que está pronto para transmitir essa mensagem. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você vai falar sobre o evangelho, ou quando você vai pregar a palavra de Deus, você precisa estar consciente do que você está fazendo. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando a fala do monarca que me enviou pregar para as pessoas. Por isso, o evangelista tem uma responsabilidade. De si mesmo, ele não pode dizer coisa alguma, porque o que ele tem para dizer de si não serve para nada. Ele precisa falar aquilo que recebeu do monarca para compartilhar. E o apóstolo Pedro diz assim: aquele que fala, 1 de Pedro 4,11, ele diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Outra versão diz: segundo os oráculos de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é poderosa para salvar.
A palavra de Deus que é poderosa para desfazer tudo aquilo que é contrário à salvação dos homens. E em qualquer lugar que alguém chegar e compartilhar a palavra do Senhor e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá salvação. Há uma promessa, Salmo 126, ele diz assim: aquele que sai lançando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Porque a palavra que você prega é uma semente. E ele diz: o campo é o mundo e a semente é a palavra de Deus. Qual é a função do evangelista? Espalhar a semente. Saia lançando, jogando. Se você fica com a semente para você, não serve. E você não pode jogar outra coisa senão a semente. Porque como arauto, você é responsável por compartilhar apenas a palavra de Deus. E não precisa, queridos, de mais nada do que isso. Não precisa de coisa alguma a mais para as pessoas serem salvas, porque a salvação está na mensagem simples do Evangelho. Apenas dizendo o que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para a salvação. É que muitas vezes alguém quer acrescentar alguma coisa daquilo que é o Evangelho. Olha, você precisa crer, mas também precisa fazer isso ou fazer aquilo, e tem ainda... Não, para ser salvo você precisa crer. E se você crê na mensagem do Evangelho, você é salvo. A continuidade da vida cristã vai exigir uma série de outras coisas, mas isso é tarefa do mestre, do profeta, do pastor. A tarefa do evangelista é chegar e dizer: o Senhor proveu salvação para todos nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, e você precisa simplesmente crer. O carcereiro de Filipe vê com dificuldade aquela situação em que Paulo está na prisão e as cadeias são abertas, e ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E ao invés de traçar uma história e um tema teológico complicado, o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a mensagem do evangelista. É isso que o evangelista tem para dizer. Quando você olha Billy Graham, você percebe que ele falava a mensagem do evangelho de forma muito simples. E ele disse que a ideia dele é que tudo que ele dizia, uma criança de 5 anos pudesse compreender. E não é preciso enfeitar muita coisa para isso, porque é muito simples a mensagem do evangelho. Você é um pecador distante de Deus e não pode salvar a si mesmo, mas Jesus Cristo morreu para assumir a sua culpa, levar sobre si o castigo que era seu e então lhe dar a salvação. Tudo que você precisa fazer é crer que isso é verdadeiro e recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador, e você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. O evangelista vai fazer assim. Veja como é diferente quando a gente pega assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o mestre lê esse texto, ele vai dizer, devemos observar que Deus amou o mundo, mas precisamos ver que mundo é esse que Deus amou, porque João vai dizer, não ameis o mundo e o que no mundo há. Então o mestre vai começar a ensinar em cima do texto. Se você olha o profeta, ele vai dizer, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Portanto, se você não crê, você está condenado e você precisa consertar a sua vida e crer no Evangelho. Mas o evangelista diz apenas, olha, Deus amou o mundo e mandou Jesus para morrer por você. Receba ele para ir para o céu e você será salvo. Cada um olha o texto e vê sobre o prisma daquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque cada um foi chamado para ser aquilo que foi capacitado para ser. Se Deus lhe chamou para ser evangelista, então faça o seu trabalho de evangelização, seja aqui, seja ali, em qualquer lugar, mas faça a pregação do evangelho. Aonde é que o evangelista trabalha?
problema é que às vezes quando diz assim, olha irmão, você foi chamado para pregar o evangelho, diz, eu só vou se for no templo central. Não, mas às vezes no templo central não tem nenhum pecador para ouvir o evangelho. Quando Deus chamou João Batista para pregar o evangelho, ele não foi para o templo de Jerusalém, porque ele precisava ir aonde haviam as pessoas necessitadas, e ele vai lá para o deserto e as pessoas vão ouvi-lo no deserto. Quando Deus chamou John Wesley para ser o grande evangelista da sua época, a igreja anglicana fechou as portas. Wesley foi para a rua e daqui a pouco 10.000 pessoas começaram a se juntar para ouvir o Wesley falar, e em muitas pregações centenas e milhares vieram a Jesus e ele se tornou o grande pregador. Ele envia Francis Asbury com 22 anos de idade para os Estados Unidos da América, e ele começou a percorrer todo aquele país a cavalo e pregar o evangelho. Se diz que quando Asbury chegou nos Estados Unidos, tinha 5.000 metodistas. Quando Asbury morreu aos 71 anos de idade, mais de 100.000 pessoas já haviam ouvido e recebido a Jesus como Salvador através da pregação do evangelho. Porque Deus levanta o evangelista não para pregar dentro da igreja, mas para pregar lá fora, aonde as vidas estão precisando. Se você foi levantado por Deus para ser evangelista, é lá que você precisa pregar, aonde as vidas necessitadas estão precisando ouvir a mensagem do evangelho e precisam receber a boa notícia do monarca que mandou anunciar. E quando você chegar lá, meu irmão, minha irmã, você precisa chegar tendo essa convicção: olha, eu vim aqui, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou o arauto, mensageiro do rei, que mandou uma mensagem para anunciar a todos, dizer: vocês precisam se converter e receber a Jesus como Salvador, porque Ele mandou a boa notícia do Evangelho, que a salvação está disponível para todos. Se você se percebe assim, tenha certeza que Deus vai à sua frente, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. E a Bíblia diz que quando eles foram, o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios e maravilhas, porque é Deus quem acompanha o trabalho do evangelista. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque nem o que prega é alguma coisa, nem o que planta, mas Deus que dá o crescimento. Então, se você prega, pregue com uma convicção: você é um arauto trazendo uma mensagem de Deus para o povo que precisa conhecer as boas notícias de salvação. Tem um hino que está no Cantor Cristão, Mensagem Real, que eu penso que ele exprime exatamente o que é essa ideia do arauto, do evangelista, que compartilha a fala de um monarca para anunciar a todos o que eles precisam fazer. E o hino diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Escute, é ordem do meu rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá.
reconciliai-vos já com Deus. Que Deus os abençoe. Quem pode dar aleluia? Ei, gente, não é bom ouvir o Evangelho? Não é gostoso aprender o Evangelho? Sinceramente, irmão, eu não sei porque tanta gente tem aborrecido ao Evangelho. Mensagem simples, pastor Cláudio prega numa simplicidade muito própria dele, e esse sentimento que tanto ontem como hoje ele termina a mensagem cantando. Esse é um costume batista. A igreja batista, quando ele faz o convite, quando ele faz o apelo, é exatamente um hino escolhido, apropriado para encaixar aquela mensagem que foi pregada. Isso é muito importante. São determinadas coisas que temos que ver como curiosos, observar. Ele estava falando aqui sobre profeta, e eu estava lembrando-me de ter um cantor. Esse cantor já dorme no Senhor, é lá das antigas. Nesse tempo eu era ainda um adolescente, quando eu ouvi cantar pela primeira vez lá em Fortaleza, o cantor chamado Antônio Bicudo. Quem ouviu falar nesse cantor? Antônio Bicudo. Olha, só da minha época mesmo, viu? Só da minha época mesmo. Antônio Bicudo cantava o hino que diz assim: Deus está vendo, como prova de fogo. Quando ele falava do profeta, Deus está vendo como prova de fogo o que tu andas fazendo escondido entre o povo. Tu só pode esconder é do homem carnal. Mesmo assim, Deus revela ao espiritual. É verdade. A mensagem profética, a palavra profética está causando saudade na Assembleia de Deus, irmão. A Assembleia de Deus é uma igreja que sempre trabalhou com os dons, com os ministérios, e nós aprendemos nessa escola bíblica, na nossa 12ª ESBOM, nós aprendemos, pelo menos de ontem para cá, com mais detalhes, com maior ênfase, sobre apóstolos, profetas e evangelistas. Amanhã, na parte da tarde e na parte da noite, nós estaremos com o pastor Antônio José, pastor presidente da igreja em Fortaleza. Ele estará aqui ministrando sobre pastores e doutores, como é que esses ministérios atuam. Eu estava fazendo, pastor Peixoto, fazendo uma avaliação como nós temos pastores no Brasil. Hoje é muito, só na CGADB. A CGADB deve congregar aí em torno de 30% no máximo, 30% a nível nacional. Nós temos quase 50 mil pastores inscritos na CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos, entre evangelistas e pastores, nós temos cerca de 700, em número redondo, uns 700. Mas pastores pastoreando, pastores com ovelhas, pastores que exercem o ministério pastoral, desses 700, nós temos talvez uns 320 no máximo, menos até da metade. Tem muita gente que eu não posso nem dizer, eu sou até suspeito de dizer, parece que eu estou enciumado, e não é verdade, porque o tema que nós estamos tratando é chamada, viu? Tem pessoas chamadas para o ministério pastoral, e tem outros que são chamados pelos outros. Os outros chamam ele de pastor, as pessoas apelidaram ele de pastor.
mas ele não teve a chamada ministerial para pastorear, porque o ministério pastoral é excelente, é sofredor, mas é dignificante para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E nós estamos nessa escola aprendendo sempre um pouco mais a esse respeito. Muito obrigado a todos os irmãos de qualquer setor e qualquer congregação, irmãs e irmãos, muito grato pela participação. Os senhores e senhoras estão tendo oportunidades excelentes. Pastor Francisco Leite, que está aqui, é da área missionária lá do Jucuri. Ele está até também com um grupo de obreiros. Grupo de obreiros. Levanta por favor os irmãos ali do Jucuri, que vem com o pastor Leite. Olha ali, um grupo de obreiros, de irmãos que está ali. Sejam bem-vindos, companheiro. Deus abençoe, sintam-se bem aqui nesse ambiente. E é exatamente isso, através dessa oportunidade que nós incentivamos ao ministério pastoral, não é? E oxalá que cada um que tem ingressado nesse ministério, eu sempre digo para os meus pastores que trabalham comigo, que eu não tenho cidade para ninguém, mas eu tenho lugar para colocar muita gente, é só se apresentar. Eu tenho muito espaço, só não tem cidade. Quem tiver chamada para a cidade, vá se esquecendo que não existe mais. O estado do Rio Grande do Norte é o terceiro estado menor do Nordeste. O estado menor do Nordeste de número de município é Sergipe, tem 75 municípios. Depois vem Alagoas, 102 municípios. Depois vem o Rio Grande do Norte, 167 municípios. Depois temos o Ceará com 184. Depois nós temos o Piauí com 223. Depois nós temos o Maranhão com 217. Você voltando, temos a Bahia com 417. Então o Nordeste todo tem 1.794 municípios. Mas nós temos quase 5.000 pastores no Nordeste. Então não tem município para todos os pastores, a não ser se nós voltássemos a ser uma igreja como a igreja americana. Que a igreja americana, às vezes tem uma cidade que tem 10, 15 pastores com igreja, mas aqui, se botar um outro pastor em outra cidade, eles vão dizer que é divisão, e divisão não vem de Deus, viu? Não dá certo por isso. Mas se a minha filosofia fosse absolvida, eu não tenho um problema eu não dou nenhuma das igrejas que eu tenho, mas se tem alguém que tem chamada para Mossoró, aí tem muito lugar para ganhar alma. Pode mandar a pregação, recebe o dom de evangelista. Não vem atrás de igreja do pastor Miranda, que eu sou ciumento com as minhas congregações, com o meu povo. Agora, quer ser pastor? Tem muita gente para ser salva aí. Eu só tenho 40 e poucos mil crentes numa cidade que tem 300 mil habitantes. Tem 260 que ainda não é crente. Que haja pastor para ganhar alma. Agora o camarada quer receber logo uma igreja feita, ele só gosta de PF, prato pronto. Aí, meu amigo, pastor prato pronto, como diz o francês, aller, para longe, pastor PF, não, pastor tem chamada. Olha o que foi que disse aqui. Começa como evangelista. Evangelista não tem igreja. A pregação do evangelista é o mundo para ganhar para Jesus. Deus abençoe. Amanhã vamos estar aqui 2h30 para a nossa reunião. Vai ser uma bênção. Pela manhã 8 horas nós temos aí no auditório a nossa sala de oração. Todos nós somos convidados para estarmos orando. É um dia muito especial. Gente, deixa eu dizer aqui para vocês, olha, é possível que vocês tenham ouvido falar aqui e acolá, nas redes sociais. As redes sociais é muito madrasta, é muito pesada, e às vezes até alguns irmãos ingressam nessa. Eu
Eu acompanho tudo isso aí, mas eu desafio a todos vocês que encontrem uma postagem minha. Eu pago se você encontrar uma postagem minha. Agora eu acompanho toda essa história. Não preciso me envolver, preciso orar. Tenha muito cuidado, ore. Eu sou pastor, já tenho 68 anos de idade, mas o cão continua diabo do mesmo jeito, viu? O cão continua diabo do mesmo jeito. Não tem essa história de 68 anos ou de 18 anos. Escorregou, Satanás agarra. Ele é terrível. E nem fique se gloriando com o pegar de algum irmão, de algum pastor, de algum colega. Não fique feliz com isso. Ore pela família, ore pelo colega, ore para que Deus ajude, fortaleça, dê a ele ânimo para continuar a sua viagem. E vamos pedir misericórdia por nós, viu? Se nós, dizia aqui, se o teu vizinho está com a barba doendo, então o que acontece? Bota a tua de molho. Tenha cuidado, não cuspa para cima, que está sujeito a cair na sua cara, viu? Não pense que você é super isso ou super aquilo, viu? Para um super isso, um super aquilo, tem um super demônio pronto para lhe perseguir. É o sangue de Jesus e a graça de Jesus que nos fortalece e nos livra dos momentos mais duros e difíceis. Fiquemos em pé. Amanhã é o encerramento, é o nosso culto de obra missionária. É uma noite muito especial. Sejamos aqui todos a boa hora, glorificando a Deus. E domingo é o nosso batismo e celebração da ceia do Senhor nosso Deus. Vamos convidar aqui o nosso pastor Francisco Leite para orar ao Senhor, agradecendo por esta noite. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso, querido Deus, nosso Pai que está no céu, grata ao Senhor por esta palavra que acabamos de ouvir, meu Senhor. Que o Senhor continue, meu Deus, meu Pai, abençoando o teu servo, pastor da igreja, para que, meu Pai, nós possamos, meu Deus, através do teu filho, ouvir muitas palavras boas e maravilhosas. Pai celeste, abençoa a tua igreja nesta cidade, no campo, meu Deus querido, nas zonas rurais, no estado do Rio Grande do Norte, no nosso Brasil e no mundo. Meu Deus querido, nos dê uma noite abençoada e nos leve em paz para os nossos lares. Acampa o teu anjo ao nosso redor. Fica conosco, com a tua igreja e com o teu povo, desde agora e para sempre. Amém. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo com toda a família de Deus, hoje e sempre. Não esquece de passar na CPAD, aí na banca da irmã Núbia, com a Bíblia para você adquirir. E a banca da Rádio Libertadora, passe lá, se organize e participe.